Mas olha só, minha querida doutora Pâmela, aproveitando sua presença aqui, vamos falar de coisa boa, porque nessa semana a gente teve um exemplo espetacular de superação. A nossa atleta da ginástica artística, Flávia Saraiva, conquistou um bronze na prova em equipe mesmo após ela sofrer uma queda durante o aquecimento e machucar o rosto. Então ela foi lá com muita garra, sacudiu a poeira, deu a volta por cima, muita determinação no peito, ela foi lá, mostrou para todo mundo como é possível vencer, apesar de todos os obstáculos, todas as dificuldades. Então, a gente quer entender mais amplamente como o espírito humano se ergue nos momentos de maior dificuldade, né? Você sabe que essa situação, ela me traz 2 pontos muito importantes para trazer para vocês aqui, claro, para quem está nos escutando, nos vendo também. Quantas vezes na vida a gente se vê assim, né? Numa queda brusca em algo que é muito importante para nós, como você bem lembrou, né? Quantas vezes a gente se prepara, anos de preparação para alguma coisa e se vê ali com desfecho que nós não esperávamos. Daí, a gente tem algumas saídas. Ou a gente ficar paralisado ali, inconformado, entender que pronto, caímos, acabou. Ou aquela história, né? Caia 7 vezes, levante 8. E você se surpreender com aquilo que você vai encontrar de si. Então, acho que é um exemplo de superação. Faz a gente repensar e trazer para muitas situações da nossa vida. E outro ponto importante é que ela só conseguiu isso porque ela estava com a saúde emocional dela, com certeza, bastante equilibrada. Lembrando que todos os atletas, eles precisam disso. Então, quando a pessoa consegue, diante dessa adversidade, se tornar ainda melhor e surpreender com o resultado, com certeza ela está não só treinando para a modalidade, mas também o próprio emocional para dar conta de tudo isso que acontece, né? E foi um baita tombo também dela, né? Nossa. Baita tombo, viu o tombo, abriu o supercílio, assim, ficou muito ferida mesmo. E é impressionante a velocidade da reação que ela conseguiu ter, né? Porque ela cai, ela mesma disse que estava meio tonta ali, que não entendia onde estava, só fez um rolamento para o lado. E aí chegou um membro da comissão técnica, falou, tá tudo bem? Aí ela, agora é que eu tô pronta. Isso de não desistir, né? Eu acho que isso essa tem um valor blindagem tremendo. mental é chave para qualquer esporte de alto rendimento, mas é muito mais fácil falar e aspirar do que de fato ter. E não se deixar desestabilizar na primeira dificuldade. No momento que a gente vai estar aqui, agora sim, no ponteiro aqui de volta para você que está nos escutando, também na Rede Jovem Pan de Rádio, o tema da vez aqui com a nossa querida doutora Pâmela Magalhães, está aqui no estúdio, desfilando sempre todo o conhecimento de causa dela. E o tema é superação, resiliência, mesmo diante das dificuldades, a gente trazendo o caso aqui, que realmente foi impressionante, né, David? Não, sem dúvida. A gente estava comentando sobre a ginasta que ela teve uma queda brusca e realmente abriu o supercílio e conseguiu se recuperar e competir. Então, nessas horas também eu vejo que o psicológico, ele age bastante, né, doutora? Porque uma coisa que, quando eu estou treinando, eu faço crossfit, todo mundo sabe, a gente fala diversas vezes sobre isso aqui, a questão do peso. Por exemplo, tem uma expressão que a gente fala que é bater PR, que é a carga máxima. Quando eu estou treinando com alguém mais forte e eu não observo quantos quilos tem na barra, automaticamente eu consigo bater uma meta acima daquele peso que eu já tinha levantado. Que onda. Então, assim, o psicológico age mesmo. Agora, quando você fala assim, tem tantos quilos e eu nunca consegui atingir aquela métrica, aquela régua, não consegui levantar aquele peso, parece que eu não consigo fazer. Caramba. Então, eu vou fazendo assim, aí a pessoa vai colocando peso e eu vou tentando fazer o movimento. Sem saber quanto tem, Sem saber quanto tem. Aí, a hora que eu vejo que não levanta, eu falo, quantos quilos tem? Aí fala, tanto. Toda superação na vida, seja no setor que for, tem um componente emocional imenso que vai ser determinante nesse saldo, desse desfecho. Então, quando você falou do supercílio e tal, quando ela cai, muitas pessoas, acho que a grande maioria teria ficado ali. Porque começa a pensar um monte de coisa, aí fica desesperado com aquilo. Mas como ela tinha isso dentro dela de não desistir, essa resiliência, esse suporte emocional, ela ainda busca dentro dela e consegue atingir esse resultado. Então, isso conta um ponto muito importante desse equilíbrio emocional para qualquer atleta. Às vezes a pessoa é muito capaz, muito competente naquilo que ela faz, mas ela não consegue atingir esse resultado porque ela sucumbe a esse emocional fragilizado, a essa autocobrança, esse desespero, ao perfeccionismo, a não imaginar que ela consegue, de repente, agir de uma outra forma se tudo não correr como ela esperava.
Vamos lá. A ficção e a vida real dão excelentes exemplos. A ficção, todo mundo lembra, ou que se não ouviu, pelo amor de Deus, para tudo, assim que terminar o Morning Show, ouçam aquele discurso inflamado do Rocky Balboa, dizendo que não importa o quanto você cai, o quanto batem em você, importa o quanto você consegue resistir, levantar a cabeça e seguir em frente. E o próprio Winston Churchill, um dos maiores estadistas, que segurou o avanço dos nazistas na vida real e disse que a receita do sucesso é ir de falha em falha sem perder o entusiasmo. E não tem... Aqui todo mundo aparece bonitão aqui na tela, mas todo mundo tem os seus percalços, as suas dificuldades, mas não pode abaixar a guarda nunca. Eu acho que tem um outro caso interessante nas Olimpíadas, que foi o nadador Cachorrão, né? O brasileiro, que ele conseguiu fazer a prova de 400 metros, correto? Foi. Ele fez a prova dos 400 metros e ele estava ali pau a pau, e na última piscina, que segundo ele sempre foi o ponto alto dele, era os últimos 50 metros, ele acabou ficando para trás. E depois ele fez o melhor tempo da vida dele. Da América. E o recorde da América, né, o recorde sul-americano, mas ele sai na entrevista e diz que está frustrado porque sente que nos últimos 50 metros, onde ele costuma ser o ponto alto dele, ele não tinha conseguido fazer o ponto alto, e disse: não foi um problema técnico, foi um problema da cabeça. Então, é impressionante, porque mesmo num contexto em que ele fez o melhor tempo da vida, recorde sul-americano, ele sai frustrado com o desempenho em função e atribuindo essa frustração a uma questão mental. É muito interessante. Não, como é que você está vendo essa desestabilização mental de alguns atletas? Claro, pressão imensa, mas a gente está vendo um atrás do outro. A gente fala muito dos brasileiros, né? Principalmente porque eles passam por um ciclo olímpico de muita dificuldade, né? De muito, sabe, sofrimento para conseguir fazer o treinamento, condições e tudo mais. Mas a gente pode trazer também, além disso, sabe, da pressão exacerbada de falar: pô, eu treinei tudo isso, eu não quero, sabe, ser um vexame para o meu país, tem tudo isso envolvido. Mas a gente traz para também pessoas que são fenômeno, né? E que são pressionados também pela mídia. Eu acho que vale a autocrítica, né, a mídia, e não só Brasil. Tô falando fora. Que é o caso da Simone Biles, né, na Olimpíada passada. Simone Biles, pô, teve como se fosse o burnout, né? Para quem não conhece, é a grande multicampeã da ginástica olímpica global hoje em dia. Global, a fera que hoje, inclusive, vai lutar pela medalha de ouro, é franca favorita. Mas assim... Para quem não lembra o caso, Chacon, ela pediu arrego, basicamente, no meio da Olimpíada passada em 2020. Não foi isso, não disputou, abriu caminho, inclusive, para a própria Rebeca. E que coragem fazer isso, né? Exato, porque são 4 anos que ela fala assim: cara, não dá para mim agora, eu vou me cuidar e na próxima eu volto. Porque a questão mental, eu acho que é muito importante, até melhor do que eu para opinar sobre isso. São pessoas que trabalham com a psicologia esportiva e que, às vezes, parece assim, quando fala psicólogo, fala assim: ah, não, é coisa de maluco. Não, nada disso. É uma coisa que, assim, se fosse possível, todo mundo deveria fazer. Mesmo que não tenha nenhum... Assim, para deixar tudo... Na verdade, eu vou defender aqui a classe, né? Na verdade, deveria ser um pré-requisito. Hoje em dia, pelo que eu sei, isso se tornou. Porque para você estar ali, essa pressão absurda, e você lembrou muito bem, a questão da mídia, André, é um negócio tão pesado. Eu falo que conquistar já é alguma coisa assim que envolve o sonho, você se prepara para isso. Agora, e quando você já conquistou e você tem que manter tudo na vida, né? A manutenção também. Às vezes é mais difícil do que conquistar pela primeira vez. Né? É um lugar que traz uma tensão, uma cobrança, uma pressão absurda. Então, o exemplo da Simone, eu acho que foi até para mostrar para outras pessoas como elas estão autorizadas a fazer esse movimento. Um grande caso desse foi o Adriano Imperador também, né? Ah, total. Eu acho que esse é um grande caso no futebol. O futebol aqui no Brasil é o que mais tem essa questão da pressão. Talvez até pelos outros esportes ficarem escanteados. Mas chega a Olimpíada, vira um saco, um inferno. Assim, o pessoal... talvez o brasileiro ele esteja acostumado, como disse anteriormente, a só querer vencer. Pegar a prata, é capaz de acharem que o Caio não presta, porque ele foi prata. É impressionante. Vamos lá, a gente ouve esses nomes aqui que estão em destaque nos últimos dias.
quase que de 4 em 4 anos. São anônimos que começam a ter os holofotes deles, finalmente, nesse momento. Então, eles merecem, e fora a falta de estrutura e de apoio que eles têm. Tudo isso que já foi repercutido aqui. A diferença são esses jogadores multimilionários levados para a seleção brasileira e justificam essa geladeira aí sem Copa do Mundo desde 2002, 22 anos aí na fila, com pressão da imprensa. Pelo amor de Deus. Aí eu já acho... Pessoal da CBF, eu digo, da seleção brasileira, eu acho que também já é um pouquinho uma forçação, grande forçação de barra. Você trouxe um ponto... Esses aí, tudo bem. Eu queria ouvir senso de proporção, a doutora Pamela sobre um ponto, que é, muitos desses atletas, eles são praticamente anônimos no dia a dia e, de repente, estão no centro das atenções do mundo. É diferente de um atleta que está habituado a estar na mídia, né? Um jogador de futebol. Qual é o impacto disso no psicológico? Porque sair do anonimato para o momento que você está ali, na pressão esportiva, que já é gigantesca, e ter ainda por cima uma pressão midiática que você nunca esteve habituado, deve ser uma pressão gigante. E eu convido você e todo mundo pensar, eu acho que todo mundo sabe o que é o futebol brasileiro, né? O quanto é projetado no futebol tudo. Então, a pessoa está passando ali um perrengue na vida, que é a realidade da maioria, e o futebol é aquele momento de distração, de emoção. Então, coloca-se nesses jogadores muita coisa e os responsabiliza de muita coisa. Então, isso é muito pesado. Então, você imagina, como você disse, os jogadores que estão anônimos e recebem esse lugar, e são meninos, né? E, assim, é muito difícil lidar com esse impacto emocional e com a questão da identidade social. Quem eu sou agora, né? Eu estou carregando todo esse Brasil nas minhas costas. Eu aguento? Por isso que a gente vê tantas coisas acontecendo, vindo à tona. Então, acho que vale a pena a gente pensar também, né? O quanto a gente não está cobrando deles uma lucidez comportamental que muitas vezes eles não conseguem suportar. Voltando para a ficção aqui, meu caro Manos. Tio Ben, do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E com grandes poderes, ou prestígio, ou salários, também vem uma responsabilidade proporcional e toda cobrança é proporcional. O meu ponto é que um sujeito que goza de um prestígio absurdo junto à sociedade, tipo um Vinícius Júnior, tipo quase unanimidade mesmo, claro que muito atacado ali por aqueles vermes na Espanha, na torcida, na falha absurda que aconteceu na Copa América, ele vai lá e tenta atacar jornalistas individualmente, tipo o Thiago Leifert. Pra quê? Entendeu? Mas eu não quero misturar alhos e bugalhos aqui, eu acho que vocês concordam comigo, pelo menos, nessa distinção entre os bravos atletas brasileiros agora em Paris, que a gente tem que dar, tirar o chapéu, e também alguns jogadores mimados